nessa nossa live da nossa LexNet, nesse dia 10/6/2020. Hoje a live nós falaremos sobre as mudanças climáticas e perspectivas pós-Covid. Com muita honra que nós aqui da LexNet recebemos aí os nossos sócios, nossos convidados, nossos amigos. Para quem não conhece a LexNet, em toda a live eu tenho falado isso, porque é importante que a gente diga o que é a LexNet. Nós somos uma rede de escritórios de advocacia especializados em direito empresarial. Hoje nós somos algo como 30 escritórios espalhados pelo Brasil e também fora do Brasil, entre full service e especialistas, não é? Sendo que atualmente somos em torno de 300 advogados reunidos como associados, como sócios, como parceiros, né? O objetivo da LexNet é a troca de experiências entre nossos escritórios e profissionais, o auxílio mútuo, a colaboração entre os nossos advogados e escritórios, a possibilidade de alcance nacional aos escritórios membros, né? E, preponderantemente, a realização de negócios entre nós e para atender melhor os nossos clientes e dar uma abrangência muito maior e melhor a cada um de nossos escritórios. E essa rede tem feito a diferença nesse momento de crise, onde tudo se fechou, todas as possibilidades se limitaram e por meio de canais como esse e de projetos como esse da Live, a gente tem conseguido estar up to date, né, em relação a todas as coisas que têm acontecido no nosso mundo do direito e fora dele, né? Hoje falarão o Walter Senis e Diogo Paiva, que são sócios do escritório Senis e Paiva, advogados associados, que é o nosso escritório especialista em direito ambiental. Daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para a Lúcia, que vai apresentar os nossos palestrantes, que não são convidados, são nossos sócios e parceiros. E já quero dizer a vocês que se tiverem alguma pergunta no meio da nossa live, o façam pelo chat aqui do Zoom. E depois, no final, a gente encaminha as perguntas. Provavelmente, nós vamos colocar o palestrante para falar diretamente com a pessoa que tem que fazer a pergunta. Então, mais uma vez aí, muito obrigado, Walter, Diogo, Lúcia. Apresenta, por favor, aí os nossos amigos. Queridos, boa tarde. Estou muito contente de estar aqui com vocês, falando de um tema que é proteção da vida, né? Porque o direito ambiental e todas as questões ambientais, elas cuidam da nossa vida, da vida dos nossos filhos e netos do futuro, a qualidade, uma vida digna. E é com muita alegria que eu recebo o Walter e o Diogo agora, para eles mostrarem para nós o que se pensou até hoje nos protocolos globais sobre o direito ambiental, como está o Brasil, o que o Brasil pode fazer ainda, o que já fez, que andou para trás, como está se recuperando. E tem uma coisa muito importante, os dois são experts no assunto. O Walter, desde 1990, trabalha com direito ambiental, trabalha com educação ambiental, com gestão ambiental. Então, ele tem uma senioridade inigualável nessa questão, né, Walter? E o Diogo também. Há 15 anos, se não me falha a memória, ele já mexe com essa questão, trabalhou na CETESB por muitos anos, tem uma intimidade não só com a questão teórica, como a questão prática. Então, eu acho que nós estamos assim, em ótimas mãos para nós conhecermos um panorama geral do que é essa questão, porque a gente sempre ouve piteco, mas fica um pouco no achismo no final. A gente vai ter uma visão mais estruturada, uma visão de quem conhece muito, e eu tenho a impressão que a gente só vai crescer com essa live de hoje. Então, meus queridos parceiros, a palavra é de vocês. Bem-vindos. Muito bom. Lúcia, Jair, muitíssimo obrigado aí pelo convite, essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Novamente, a gente sempre agradece, sempre lembra o convite de ter entrado na LexNet e tem sido um prazer realmente muito grande. Uma satisfação, obrigado.
E eu vou passar logo a palavra para o Diogo. Aqui vocês vão ver, enfim, a gente fez uma breve apresentação, são 5 slides aí de conteúdo, com tópicos bastante objetivos, para depois a gente trocar ideia. É trabalhar um pouco essa temática de mudanças climáticas. O Diogo vai explicar detalhadamente, estudou profundamente aí o tema, já trabalhou, inclusive, com este tema em alguns projetos, e aí depois a gente faz uma amarração disso com o que acontece um pouco no mercado e nas nossas transações comerciais, no nosso trabalho de assessoria jurídica para isso tudo. Tá? Eu quero só mencionar aqui, em algum momento vocês vão poder conhecer pessoalmente também, o Roberto Aquial e o Frederico Rabelo, que são 2 colegas nossos, com quem nós temos trabalhado aí bastante há cerca já de 1 ano, uma parceria profunda, e essa parceria está se consolidando cada vez mais e também contribuíram para o trabalho que vocês vão ver aqui. Diogo, a palavra é sua. Bom, pessoal, primeiramente, obrigado, né? Boa tarde a todos aí, agradecer a todos que estão aí, também a AlexNet, na pessoa do Jair, da Lúcia, da Ana Cecília, que tem se empenhado aí para a gente não ficar nesse marasmo aí da quarentena, enfim. Então, hoje a gente procurou escolher um tema que, ao mesmo tempo, tá no consciente coletivo de todo mundo já ouviu falar um pouco de mudanças climáticas, e, ao mesmo tempo, é um tema interessante que permeia outras áreas do direito, enfim. Então, a gente planejou aqui um overview, um geral, aí, com histórico, e aí a gente vai colocando os nossos pontos aí. Mas vamos lá. Então, sem maiores delongas, né, as mudanças climáticas, enfim, elas nascem, né, de uma preocupação da humanidade no sentido de a emissão, né, de gases de efeito estufa, elas estarem saindo de controle. Então, o que significa dizer isso, né? Quando a gente pensa na atividade humana, você tem uma condição em que você tem gases, né? Basicamente, a nossa matriz energética é fóssil, e esses gases, eles não são poluentes, eles não são nada que vão te causar um mal, enfim. Basicamente, esses principais gases são o CO2, né? O metano e o N2O. E o que acontece é o seguinte, com o passar do tempo, né, a quantidade desses gases na atmosfera, ela saiu um pouco de controle. E saindo um pouco de controle, você tinha condições que poderiam ser muito, né, maléficas aí, e trazer consequências pesadas para a humanidade. Então, essa primeira preocupação nasce em 1979, né, com o primeiro encontro mundial sobre o clima, e a partir daí, na década de 80, você tem a criação do IPCC, que basicamente é um painel global de cientistas, né, para justamente estudar e saber se essa situação era realidade ou não. E, paralelo a isso, a ONU também tinha encomendado um relatório que ficou conhecido como relatório Brundtland, e esse relatório ele falava sobre desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento sustentável, não necessariamente, né, nesse relatório, você tinha uma questão específica sobre mudanças climáticas, mas esses 2 documentos, né, eles foram fundamentais depois para a criação da Convenção do Clima em 1992. Então, em 1992, no começo do ano, o IPCC soltou o primeiro relatório dele, lá na sede da ONU em Nova York, e nesse primeiro relatório você tinha realmente evidências de que a emissão desses gases aí pela humanidade realmente estava saindo de controle e que era necessário fazer algo. Então, a partir de então, naquele ano, foi feito um draft, né, de um grande acordo global para resolver essa questão, e que aconteceu na Rio 92, né, que a maior parte de nós aqui já ouviu falar, já conhece, etc. A Rio 92 foi uma grande cúpula de meio ambiente, né, e até 20 anos depois da Comissão de Estocolmo, né, que foi a primeira grande discussão mundial sobre o tema. E dessa convenção, da Rio 92, na verdade, surgiram 3 grandes documentos, que é a Convenção do Clima, que é o que a gente vai falar hoje, a Agenda 21 e a Convenção de Biodiversidade, que a gente, enfim, são temas muito longos, né? A gente não teria como falar. Mas sobre a Convenção do Clima, o que é importante a gente pensar? Nesse momento, né, os países tinham que resolver um problema. Esse problema era o aquecimento global.
A partir do momento em que tinha essa colocação no jogo, os países, um grande princípio surgiu, que é o princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas, ou seja, todo mundo vai ter que se ajudar de alguma maneira, mas havia um certo consenso de que a responsabilidade por essa situação não era de todos os países, e sim daqueles que começaram a Revolução Industrial 200 anos atrás. Eles certamente tinham uma situação um pouco mais, tinham que fazer mais esforços para resolver essa situação. Então, mais ou menos desse período entre 92 até 1997, os países foram se reunindo, né, nas reuniões anuais chamadas de COPs, as Conference of Parties, e tentando encontrar uma solução do que fazer, como fazer, enfim, o que dava para ser feito, ainda com o objetivo principal de você tentar zerar, né, esse aquecimento global. Você tinha uma perspectiva de que isso fosse possível naquela época. Então, em 1997, enfim, surge o Protocolo de Kyoto, que foi o primeiro grande acordo ambiental global sobre o tema, e basicamente dentro dessa questão dos princípios das responsabilidades comuns mais diferenciadas, você tinha basicamente 3 grandes mecanismos, né? Então você tinha o comércio de emissões. Então, primeiramente, né, você tinha, foi definido uma lista de países que contribuíram com isso, né, com esse aumento, né, com esse potencial aumento. Esses países basicamente eram os Estados Unidos, Europa e Japão, e esses países formavam uma lista chamada de Anexo 1. Então, esses países tinham compromissos jurídicos vinculantes em reduzir suas metas a um percentual relativo pré-definido, né? Esse percentual era 4% das emissões de 1990. Então, a partir desse momento, você cria um documento jurídico, e esse documento jurídico ele tinha basicamente 3 modalidades. Você tinha esse comércio de emissões, em que só participavam os países do anexo 1. Então, basicamente, era um sistema de créditos, ou seja, se eu sou uma indústria da Alemanha, e aí eu tinha que reduzir minha meta, né, meu corte de emissões de gases de efeito estufa, num percentual, vamos supor, de 10%, eu conseguisse 15%, eu tinha 5% para transacionar, né? Basicamente era isso. E aí, um outro mecanismo que também foi muito relevante, do qual o Brasil participou, e até foi mais ou menos onde eu comecei a minha carreira, era o mecanismo de desenvolvimento limpo, né? Então, o MDL, basicamente, seria a forma de que os países em desenvolvimento poderiam contribuir com as mudanças climáticas. Então, eles a partir do momento que você montasse ou desenvolvesse projetos que fossem com emissão reduzida ou de sequestro de carbono, por exemplo, plantando florestas, etc., etc., você teria créditos, e esses créditos seriam comprados pelos países do anexo 1, que usariam para bater a sua meta. E aí você tinha um terceiro mecanismo, que não andou muito para frente, chamado implementação conjunta, que também era relativo aos países só do anexo 1. Bom, pois bem, feito esse grande acordo, né, do protocolo de Kyoto, você tinha uma situação que era a seguinte: bom, quando que esse trem começa a andar, né? Afinal de contas, tinha que ter uma certa regra, e essa regra era 55% não, 55 países que assinaram, né, ratificaram o protocolo, mas que além desses 55 você tivesse dentro desse grupo de países, você tivesse os países que contribuíssem com pelo menos 51% das emissões mundiais. Então, isso significa que, a partir do protocolo de Kyoto, os países começaram a fazer os seus esforços internos para ratificar o protocolo, né? E aí é bom lembrar, assim, mais uma curiosidade: os Estados Unidos chegou a assinar esse protocolo, mas não ratificou no Congresso dele, e aí o protocolo de Kyoto finalmente entra em vigor em 2005, quando a Rússia entra e aí complementa aí essa nota de corte que era necessária. E aí, a partir do momento em que o protocolo tivesse em vigor, ele valeria, num primeiro período, por 7 anos, esse primeiro período de compromisso, para que os países pudessem, enfim, verificar, ver o que estava acontecendo, se estavam cumprindo as metas, para daí, ao mesmo tempo, né, sempre lembrando que tinha uma questão científica por trás, o IPCC todo ano soltando relatórios e levando cada vez mais a uma certeza do aquecimento global. E aí, nesse sentido, você, enfim,
essa certeza era cada vez maior, então você tinha esse período de 7 anos para que os países aí, enfim, renegociassem novas metas. Só que quando a gente fala em mudanças climáticas, né, a gente muitas vezes acaba associando isso a uma questão puramente de direito ambiental, ou de direito internacional, ou de tratados. Mas, na verdade, o pano de fundo das mudanças climáticas é muito mais complexo. Ele envolve a geopolítica mundial, ele envolve a economia, ele envolve a troca de uma matriz econômica, né, que é a descarbonização, investimento em novas tecnologias. E isso, quando você coloca nas grandes nações poderosas, isso tem um impacto na questão de quem vai dominar o mundo. Então, as negociações da mudança climática, na verdade, tem, claro, um fundo ambiental, mas eles têm um fundo político, geopolítico muito, então até mais complexo até do que questões ambientais. E aí eu estou falando isso por quê? Porque o protocolo começou em 90, em que você tinha, não, o protocolo não, né? A convenção começou em 90, quando você tinha um período pós-Guerra Fria e os Estados Unidos como a grande potência mundial. Em 2005, a realidade já era um pouco diferente, você já tinha ascensão da China e principalmente dos países em desenvolvimento, aumentando a sua industrialização. Então, China, África do Sul, Brasil e Índia, as projeções do IPCC já diziam que esses países, em pouco tempo, né, em um curto período de tempo, de 20, 25 anos, passariam as emissões desses países do anexo 1. Então, isso começou a gerar um impasse diplomático, porque, ao mesmo tempo em que os países tinham essa responsabilidade, tinham que ter suas metas, eles começaram a questionar o porquê que só eles iam pagar essa conta o resto da vida, se daqui a pouco os países em desenvolvimento já estariam contribuindo com essa situação, né, ou agravando essa situação de uma maneira mais potente. Então, a partir desse momento, né, a gente tem a COP de Bali, em 2007, né, que foi considerado o Roadmap of Bali, né, que basicamente era um acordo entre os países, né, era o caminho, eram as negociações para que houvesse um acordo, um novo acordo global do clima, ou pelo menos a revisão do protocolo de Kyoto, para que a gente conseguisse agregar esses novos países e a participação deles. E aí, nesse momento, né, eu acho que o Brasil ele começa a cada vez mais ter uma importância relevante para a formação dessas discussões. A diplomacia brasileira, que sempre foi atuante desde sempre, ela começa a ter um fator cada vez mais de relevância nesse cenário de discussões entre os players, né, entre os grandes países, porque o Brasil, em 2007, ele anuncia uma meta voluntária. Ele é o primeiro país em desenvolvimento que fala, tudo bem, eu vou fazer a minha parte também, e eu quero a ajuda de vocês. Então, a essa ação, né, a esse compromisso, ficou-se o nome de NAMA, né, uma sigla em inglês, e basicamente o Brasil se comprometeu com questões relacionadas ao desmatamento, agricultura de baixo carbono e diversificação da sua matriz energética, né, que a matriz do Brasil é muito limpa, ela é baseada em hidrelétricas, então o Brasil sempre teve, de certa forma, uma contribuição pequena para isso, mas o Brasil tinha um problema muito grande do desmatamento. Então, ao mesmo tempo que você tinha uma matriz limpa, você acabava devastando as florestas, e sempre bom lembrar que isso era um crime, né? Está tipificado como crime ambiental, então o Brasil tinha essa grande questão. Mas, de toda forma, esse foi um grande passo, e a partir desse momento o Brasil começa a ganhar muita credibilidade, porque além de colocar esses compromissos, o Brasil rapidamente já internaliza essas obrigações no seu país. Então, na sequência, nasceu a Política Nacional de Mudanças do Clima, em que as NAMAs elas estão colocadas lá no artigo 12, e também nesse mesmo momento, né, histórico, você tem as discussões sobre o Código Florestal, né, em que pese todas as polêmicas envolvendo essa lei, né, o fato é que a redução do desmatamento, que era um principal ponto do Brasil, ele estava relacionado a não cortar as suas florestas, ou a cuidar das suas florestas, e aí o Código Florestal ele trouxe um mecanismo relevantíssimo para isso, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é um grande RG, em que todas essas questões vão ser colocadas, e a partir desse raio-x, né, que era o CAR, você teria os planos de regularização ambiental, e assim você cumpriria as suas metas. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. Só que, lembrando, né, sempre essa questão da geopolítica, em 2007 e 2008, você já tinha a crise financeira mundial, que assolou o mundo, uma grande recessão, e isso certamente influenciou
nesse caminho, porque os países estavam quebrados, com uma crise muito grande, eles não iam ficar pensando em como cortar mais ainda a sua economia, porque sempre lembrando que mudar uma matriz energética, sair do petróleo, do gás, quer que seja, para uma coisa renovável, que necessita, né, muito investimento, não é uma coisa que as pessoas queriam fazer naquele momento, e principalmente os países mais poderosos que tinham grandes reservas de petróleo já, eles não iam querer se comprometer. Então, a realidade é que as negociações desse período se arrastaram, e em Copenhague, né, que era o grande momento, né, o mundo esperava um novo acordo, isso não aconteceu. Né? E por que era 2010? Por que tinha que ser Copenhague? Primeiro porque isso tinha sido traçado pelo caminho de Bali, mas também 2 anos era o mínimo necessário para que os países conseguissem internalizar esses acordos. Né? Sempre lembrando, um acordo internacional, ele nunca pode ferir a soberania de um país. Então, apesar dos países se comprometerem, né, junto à ONU, enfim, qualquer contrato internacional, isso depois tem que ser colocado na sua legislação infraconstitucional. Então, a realidade é que a COP de Copenhague foi um grande fracasso, foi uma grande derrota para o mundo, mas de alguma maneira ou de outra, o assunto continuou correndo forte, porque o IPCC, a cada relatório que ele lançava, a situação ficava mais evidente, mais grave. Então, tinha uma situação que, apesar de você ter uma crise, apesar de você não ter o acordo, alguma coisa tinha que ser feita, tinha que ser feito rápido. Né? Era esse o ponto. E aí, nesse momento de urgência, o Brasil sempre com essa posição de liderança, porque o Brasil ele nunca teve grandes problemas diplomáticos com nenhum país, ele assumiu uma certa liderança entre esses países em desenvolvimento, os grandes países em desenvolvimento, né, chamados de BASICs, né, que era Brasil, África do Sul, Índia e China. Então, o Brasil ele assume essa posição e, ao mesmo tempo que o Brasil vai tomando essa liderança, e por que ele tinha essa liderança? Porque ele já tinha feito a lição de casa com as NAMAs. Ele começa a trazer a China para o jogo, e a China já era o novo potencial vilão aí das mudanças climáticas. E a partir desse momento, em que o Brasil também se compromete na sequência de Copenhague em assumir compromissos mais ambiciosos, e trazendo a China junto e esses países, o Brasil tem essa consequência disso foi também trazer os Estados Unidos. Então, o serviço, né, a diplomacia brasileira conseguiu convencer o Obama, os Estados Unidos, a se comprometerem. Então, assim, isso só para a gente, né, às vezes a gente tem essa mania de nos desmerecer, né, essa coisa do vira-lata, é bom que a gente saiba que a nossa diplomacia realmente foi fundamental e crucial para que a gente conseguisse chegar num acordo do clima assim, em 2015, que foi o Acordo de Paris. Então, em 2015, a gente chegou, enfim, num acordo, embora na época, né, quem acompanhou isso ficou, de certa forma, até um pouco frustrado, porque esse acordo não trouxe nenhuma grande obrigação, sabe? Foi uma coisa, o mundo esperava uma coisa um pouco mais robusta, mas, de certa forma, era aquilo que dava para fazer, e nesse aquilo que dava para fazer, acho que foi considerado de certa forma, uma grande vitória, mas ao mesmo tempo em que isso foi, né, essa conquista foi feita, as notícias científicas não eram positivas. Então, a partir dessa mais ou menos nessa época, 2010 a 2015, o IPCC já tinha constatado que a gente tinha perdido a batalha contra o clima, a mudança do clima já era irreversível, ou seja, não tinha mais o que fazer. Aquela situação no sentido de vamos tentar zerar, que era a esperança em 90, essa batalha tinha sido perdida, e não adiantar nada, mas mesmo que se você zerasse todas as emissões globais, você teria uma situação irreversível. Então, a questão do Acordo de Paris em si é discutir o quão serão, né, quais serão os impactos. É o mundo chegar num acordo de falar, bom, qual vai ser a nossa tragédia aqui? Ela vai ser muito ou vai ser pouco? Né? Acho que esse é o grande ponto, porque o IPCC, o pior cenário do IPCC seria um aumento global em 6 graus do planeta Terra. Então, quando eu falo em 6 graus, não é que vai subir 6 graus aqui em São Paulo, a média anual é 23 e vai subir para 29 e eu me viro. Não. É uma média, e existem lugares que isso pode subir até 20 graus, existem lugares que pode diminuir,
mas o impacto desse desequilíbrio, ele nesse pior cenário, ele transformaria a Amazônia, por exemplo, num cerrado, num deserto. E a Amazônia hoje, às vezes as pessoas confundem, a Amazônia não é o pulmão do mundo, mas a Amazônia é o ar-condicionado do mundo. Então, a importância da Amazônia é principalmente regular os sistemas de chuva de muitos lugares do mundo. Então, imagina se você perder isso, o impacto que seria na agricultura, em diversos outros lugares, ou seja, você estaria praticamente inviabilizando a vida da maior parte, da maioria da população na Terra. Seria essa a principal consequência. Além da perda de milhões e milhões de espécies, né, que nem se tem noção do que poderia acontecer. Então, nesse sentido, esse é o principal objetivo do Acordo de Paris. É você reduzir, né, esse aquecimento global a um máximo de 1,5 graus, né? Ou seja, tentar chegar aí, e aí mais uma vez a importância do Brasil, porque naquela época o mundo queria negociar em 2, e o Brasil bateu a perna lá junto com outros países e conseguiu chegar aí até 1,5. Então, dentro dessa realidade, né, é claro que o Acordo de Paris ele é muito mais complexo e não daria para a gente falar assim, né, numa pernada só. Eu só coloquei aqui os principais pontos, mas existem outros, né? Mas assim, hoje o que a gente tem que ter em mente são esse primeiro ponto aqui, que são as NDCs. Então, as NDCs, elas são os compromissos voluntários de cada país. Então, fazendo uma analogia meio ruim, né, que eu sou bom nisso, né, fazendo analogias ruins, mas assim, é como se fosse um grande piquenique e cada um pudesse fazer o que, né, vai todo mundo fazer esse piquenique e como que a gente poderia contribuir para isso, então cada um vai trazer seu lanchinho. Então, basicamente é isso, e nesse piquenique, quem trouxer o lanchinho mais caro, ele vai ter mais moral na turminha e vai conseguir discutir melhor como que vai ser esse almoço aí. Então, as NDCs são essas iniciativas, são essas metas, e aí, cada país, nesse período, né, de 2015, aí, 2016, foi lançando as suas NDCs. Então, o Brasil, na sequência daquelas NAMAs lá que eu comentei de 2007, ele faz um programa um pouco mais ambicioso, também relacionado ao desmatamento, também relacionado à diversificação da sua matriz de energia, né? Mas, basicamente, são muitas NDCs, né, do Brasil, então não daria muito para a gente ficar falando sobre elas. Mas, no geral, era basicamente isso, né? Você tem um combate muito grande ao desmatamento. A NDC brasileira prevê em 2030 desmatamento zero na Amazônia e ela também prevê recuperação de áreas degradadas, né? Então, isso nessa parte do uso da terra, que é uma grande contribuição do Brasil, porque quando você derruba uma floresta, você está indiretamente jogando esse carbono para a atmosfera. Então, e aí, basicamente, cada país tem as suas NDCs, e aí, de 2018 a 2023 vai ser o período em que a ONU e os países vão analisar o cumprimento dessas NDCs, né? Então, conforme, e aí lembrando dessa história, quanto mais ambicioso for um país, quanto mais ele tiver de acordo e querendo resolver o problema, mais ele vai conseguir discutir as regras do jogo e mais ainda, receber dinheiro para isso, que no fundo é essa situação que a gente está falando. E aí, avançando um pouco, né, a gente tem o REDD, que é uma sigla em inglês para mecanismos de manutenção da floresta em pé, né? Então, esse é um tópico muito importante que, num primeiro momento, lá no protocolo de Kyoto, foi deixado meio de lado e gerou muita controvérsia na época, mas ele foi dessa vez oficializado, então, que é importante. A possibilidade de você criar um grande mercado mundial de carbono, similar àquele europeu lá que eu comentei, do Cap and Trade. Então, essa seria uma situação que hoje, né, esse o cenário atual, né, 2020, essa é a grande discussão do mundo a respeito desse mercado de carbono, e para você chegar nesse mercado de carbono, você tem que saber o preço da tonelada do carbono. Então, esse crédito de carbono ele não pode ser nem tão barato que desestimule e nem tão caro que quebre uma indústria. E aí, hoje, né, basicamente, seria essa a discussão desse ano, que a COP foi cancelada por causa da pandemia, e é o que se pretende
para o ano que vem, que avancem as discussões nessa precificação para você ter um grande mercado mundial. Além disso, você também tem uma outra discussão, que são os green investments, né, que é como o dinheiro que não esteja necessariamente relacionado a esse mercado de carbono também vai chegar na mão de quem está querendo ajudar. E aí, lembrando, né, se a nossa realidade é de não ter mais volta, a gente vai ter que se adaptar. Então, um dos grandes pontos do Acordo de Paris são ações de adaptação, e principalmente para países que não têm potencial econômico, ou que têm esse potencial econômico muito reduzido, países insulares, ou países que ainda têm a sua economia muito, muito, muito pequena. Então, você tem esse panorama de adaptação e aí você também tem a questão da mitigação, né? Que além de se adaptar, você tem que se mitigar. E aí, claro, considerando todo esse arcabouço que ainda está em formação, você também tem nesse ambiente a criação de um grande fundo mundial, né, na ordem de 100 bilhões de dólares por ano para apoiar essas iniciativas. Né, ainda, assim, o quanto, quem vai contribuir, qual é a fatia dessa conta, você ainda tem uma situação indefinida. É claro que os países em desenvolvimento, pelo Acordo de Paris, eles ainda se comprometem de uma maneira mais efusiva, né, do que os países em desenvolvimento, mas de toda forma, todo mundo vai ter que contribuir. Talvez não tem muito ainda definido como vai ser essa contribuição, mas é um mecanismo financeiro relevante para que essas ações possam sair do papel, né? Então, seria mais ou menos isso. E aí, o que é importante a gente colocar, né? Que nesses últimos 5 anos, né, o mundo já mudou de novo. Então, todo o cenário que existia na época da construção do Acordo de Paris, ele, de certa forma, não digo que acabou, mas mudou bastante. E por que mudou? Acho que o primeiro grande fator foi a eleição do Trump, porque o Trump, a partir do momento em que ele assume o poder nos Estados Unidos, ele simplesmente ele começa uma prática negacionista da questão climática e ele se retira do Acordo de Paris. E não só isso, como também ele inicia-se uma guerra comercial com a China, né? Então, todo esse contexto geopolítico, ele acaba também interferindo, como eu falei, nessa questão das ambições globais, né? O quanto cada país vai fazer vai depender do que os grandes, né? Os dois grandes players do mundo, se eles vão estar se matando ou não, né? Então, essa questão é um grande impasse, é uma grande incerteza sobre o futuro dessa regulamentação que está no ar. Então, a gente tem essa situação. A eleição do Trump é esse ano, né? Então, muito do que acontecer nos Estados Unidos pode ter impacto maior ou menor nessa regulamentação. E aí, um outro ponto que também é igualmente relevante, e aí é uma questão de fato, não é uma questão ideológica, é a eleição também no Brasil, porque a partir do momento que o governo Bolsonaro ele assume também o poder, no ano passado, você tem também uma visão do assunto muito alinhada com essa visão norte-americana. E o Brasil, que era o cara legal da turma, que chamava todo mundo para negociar e para apaziguar, de um dia para o outro, vira o cara que não quer mais fazer nada, né? E mais do que isso, passa-se uma mensagem mundial, né? No sentido de que ou vocês me pagam ou florestas cairão. Não digo que foi essa as palavras, né, ipsis literis aí do ministro, mas de certa forma foi esse o recado que chegou para o mundo, de que o Brasil precisava receber primeiro para depois proteger os seus compromissos. E o que é um contrassenso até com a diplomacia histórica do país, desde o começo da convenção. Basta a gente lembrar que diversos governos passaram nesse período, foi Collor, FHC, Lula, Dilma, Temer, e sempre o Brasil teve a mesma posição, sempre essa posição de independência. Então, essa perda de protagonismo internacional do Brasil, ela é preocupante, porque justamente você pede um player que era considerado entre os 5 mais importantes dessas negociações, justamente para trazer o consenso, justamente para discutir essas metas e como esse acordo vai ser regulamentado. E aí, isso para o mundo. Agora, para a gente, é até pior, né? Porque se a gente sai do piquenique,
depois não adianta reclamar do que tem para comer, né? Então, acho que esse é o problema que a gente está também enfrentando, que é a perda do protagonismo, a perda de credibilidade internacional nessas negociações, e você amanhã ou depois ter um acordo que você não vai conseguir negociar as cláusulas ou, enfim, a sua regulamentação de um jeito que seja mais favorável para os seus interesses, né? Então, vale lembrar também, dentro dessas questões geopolíticas, que são muito complexas e etc., que esse acordo que foi costurado há 20 anos com a OCDE, né, do Mercosul, ele tinha esse componente ambiental de preservação. Então, um dos pontos que justificou, que possibilitou o Brasil a finalmente ter esse acordo, foi o seu compromisso robusto perante o mundo. E a partir do momento em que você passa uma mensagem do ponto de vista dúbio, você já tem a consequência na hora. Então, semana passada, aí, quem acompanha já viu que o Parlamento Europeu já colocou isso daí de canto. Então, imagine o impacto para o agronegócio, para a economia brasileira, você ter uma situação como essa. Então, é claro que isso também, de certa forma, o Brasil, de alguma maneira, está tentando recuperar esse terreno perdido, mas o fato é que a gente tem um cenário ainda um pouco complicado para os próximos anos e, assim, eu espero que a gente consiga retomar essa posição de protagonismo, porque, no final das contas, isso só vai ser benéfico para o país, né? A gente não tem porquê. E tem uma outra situação que os donos do dinheiro hoje em dia, os grandes fundos, o Walter vai falar isso daqui a pouco, eles já não estão pensando em energia com combustíveis fósseis, né? Então, não adianta você querer voltar para trás. O mundo está caminhando por uma descarbonização e não adianta a gente sair fora desse jogo agora. Mas, enfim, de toda forma, eu acho que apesar da gente ter esse cenário atual, o mundo também encara o Brasil, tirando essa questão do governo federal, de uma maneira positiva, e sabe que muita gente no país está preocupada com essa realidade. Você também tem esforços internos do país para que a gente se adapte a uma situação de uma economia de carbono menor, né, de descarbonização. Então, hoje, você tem projetos de leis, você tem a lei de saneamento, o marco de saneamento sendo discutido no Congresso, e isso vai ter um impacto grande nas medidas do Brasil. Você tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, você tem a própria política, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental sendo discutida, é um projeto de lei controverso, mas ele tem também um impacto nas questões climáticas, no sentido de você colocar o seu licenciamento ambiental de uma maneira mais célere. Então, enfim, o Brasil tem feito coisas, né? E a gente espera que isso continue, até porque você tem aí recentemente uma lei do agro, que beneficia projetos sustentáveis, você tem, ontem mesmo saiu um decreto sobre debêntures verdes, e aí o que eu quero dizer com isso, já finalizando para eu passar a minha palavra aí para o Walter, é que quando a gente fala nesse cenário, a gente fala de um cenário que não tem mais volta. E mais do que isso, a gente fala de um cenário que já existe e que já está na nossa realidade, quer a gente perceba ou não. Então, só a questão do Código Florestal, que eu mencionei, já é um assunto de quase 10 anos, já é uma resposta a isso. Então, o ponto, né, basicamente, que quando você tem uma mudança global nesse sentido, você vai impactar outras áreas do direito. Então, indireta ou indiretamente, seja pelo direito ambiental, não seja pelo direito ambiental, as mudanças climáticas elas já estão entrando no tecido do nosso direito e entrando em outras áreas. Então, você vai ter impactos grandes em relação à tributação, né? Isso foi na época do MDL, tinha uma discussão super interessante sobre tributação de créditos de carbono, a natureza jurídica do crédito de carbono. Você tem questões penais, porque desmatamento é crime, você tem questões societárias e de financiamento, mercado financeiro, porque o dinheiro está aí, então novos negócios, novas estruturações vão começar a acontecer com base em negócios verdes. Então, você vê o tanto de eólica que surgiu no Brasil,
de 10 anos, 15 anos para cá, a explosão das usinas solares. Então, quando a gente olha por esse prisma, a gente repara que que as mudanças climáticas, ou seja, as consequências, né, já estão na nossa vida, né? Se algum de vocês já trabalhou com um projeto solar, seja fazendo um contrato, seja qualquer coisa, saiba que isso é uma consequência de uma discussão que começou sobre o clima, de uma certa forma. Então, e outras áreas também vão ser afetadas. Imobiliário, principalmente, a questão de fundiária para regularização de projetos de carbono. Então, você tem todo um cenário de efervescência e de jurídica e que vai afetar positivamente diversas áreas do direito. Então, esse eu acho que basicamente era o meu recado final, né, para a gente entender que existe um contexto, esse contexto é imutável, não adianta. É uma pena que a gente não teve a oportunidade de ver as Olimpíadas esse ano, mas o Japão, né, só para vocês terem a noção do que eu estou tentando colocar aqui, o Japão esse ano ele queria utilizar a Olimpíada para se anunciar como o primeiro país carbono neutro do mundo. Então, a ideia, enquanto a gente fala sei lá, em pré-sal, os caras estão investindo pesado em hidrogênio. Né? Então, quando a gente fala em hidrogênio, hidrogênio é um combustível que só leva o foguete para a Lua. E ele é limpo, né? Porque o resultado final, né, da combustão é a água. Então, por aí a gente vê que se um país como o Japão está investindo pesado nesse tipo de tecnologia, você acha que até quando o mundo vai ficar usando derivados de petróleo, etc., para rodar a sua economia? Então, a gente tem que olhar para o futuro, ver o que foi feito no passado, mas a gente tem que se aliar e se adequar a isso. Ou a gente vai estar fadado a mais, sei lá, quantos anos de atraso, e o que é uma pena, porque eu acabei esquecendo de falar, mas a gente tem que pensar que o Brasil é um país estratégico. O Brasil é a bola da vez. A gente foi abençoado, o universo conspirou. E por que eu falo isso? O Brasil é uma potência ambiental. A gente tem 200 milhões de hectares preservados de floresta. A riqueza de biodiversidade disso é imensurável. A gente produz comida para 1 bilhão de pessoas. Aí nós somos um pouco mais de 200 milhões. A gente tem uma população relativamente jovem. A gente tem uma matriz energética limpa que o mundo gostaria de ter igual a gente. E a gente tinha um passado fantástico de diplomacia ambiental. Então, a gente era realmente, e o grande país a ser beneficiado por uma descarbonização da economia. Então, vamos pensar nisso, olhar para frente e fazer a nossa lição de casa. Não é difícil. Né? Eu acompanho webinars aí de pessoas que são cientistas e a gente percebe que medidas pequenas que o Brasil pode fazer de combate e de cumprir as suas metas que já foram ditas, né, que ele já se comprometeu, são relativamente simples e que só tem benefícios para a gente. Então, acho que era esse o meu recado final. E aí agora eu passo a palavra para quem verdadeiramente conhece do assunto, que é o Walter. Verdadeiramente conhece, isso é piada, né? Enfim, tivemos aqui uma aula com o Diogo, eu vou só fazer uma costura final aqui, e rápida. Diogo, você consegue abaixar mais um slide? Aí eu vou aproveitar a tua tela. Isso. Então, muito rapidamente, acho que na sequência do que o Diogo vinha falando, o que acontece? Isso acaba entrando no panorama de transações comerciais e, consequentemente, em relações também jurídicas, né? Então, e um dos temas que faz essa amarração é a tal da compliance. Essa coisa de compliance, conformidade, compromisso, vem também desde lá de trás, acho que talvez até antes, até de Estocolmo 72, passou aí pela ECO 92 que o Diogo comentou. Depois você tem aí em 2002, por volta de 2002, você tem os tais princípios do Equador, que são princípios assinados por instituições financeiras, são grandes bancos do mundo, que assinaram o compromisso de serem mais sustentáveis. Então, a ideia era basicamente aqui, olha, uma ideia seria muito básica, seria falar, a gente vai procurar apoiar financeiramente somente aqueles
aqueles projetos, empreendimentos que se mostrem verdadeiramente sustentáveis, né, que atendam à legislação ambiental, que atendam, por exemplo, aqui a questão climática e assim por diante. Uns 20 anos antes, já em 1981, a gente tinha uma política nacional de meio ambiente aqui no Brasil, que lá num determinado artigo dizia, olha, bancos públicos, né? Se vocês perceberem que vocês estão financiando atividades que não estão andando bem do ponto de vista ambiental, suspendam o financiamento. Basicamente era esse o recado. E aí, então, no âmbito internacional, você tem aqui esse princípios do Equador. Depois, já bem mais para frente, aqui em 2014, você tem a política de responsabilidade socioambiental, que absolutamente não se trata de uma resolução, uma normativa ambiental. Isso saiu do Conselho Monetário Nacional, Banco Central, em 2014, que dizia o seguinte: todas as instituições financeiras, absolutamente todas, precisam formalizar uma política de responsabilidade socioambiental assinada pelo seu presidente. E aí você tem grandes bancos que já tinham internalizado isso, alguns ali desde ali de trás de 2000, 2002, porque já participavam de grandes empreendimentos e se viam sob o risco de serem chamados a responder solidariamente pela reparação de um dano ambiental. Então, para esses bancos, na verdade, foi um pouco mais simples assinar. Na verdade, eles assinaram que eles vinham, de alguma forma, já praticando, né? Para bancos menores e alguns que não entravam no financiamento de projetos com potencial de impacto ambiental, isso foi um trabalho um pouco mais difícil. Alguns trabalhavam, por exemplo, com financiamento de veículos. Eu falei, por que eu preciso assinar uma portaria, uma política de responsabilidade socioambiental? Bom, em primeiro lugar, porque é uma norma do Conselho Monetário Nacional, o Bacen, lamento, você precisa assinar. E segundo, porque isso te dá uma credibilidade, etc., assim por diante. Eu lembro, acho que coisa de uns 20 anos atrás, 15, enfim, eu estava num outro escritório, a gente atendia grandes bancos, e um desses grandes bancos, um banco... Você pode me levar? Posso. Ela? Não, ela está na reunião, ela não pode sair. Acho que tem um microfone aberto. Tá. Você só me tira uma mão e o melão de lá de baixo. Pessoal, você sabe que quem não tiver, por gentileza, acho que tem um microfone aqui, aberto. Que ative o mudo do seu microfone, tá bom? Walter, vamos lá. Vamos lá. Então, um desses grandes bancos, em algum momento apareceu estampado no jornal que ele estava sendo penalizado porque ele vinha financiando o comércio de madeira, e essa madeira era originária de uma área na Indonésia, que era uma área não passível de desmatamento. E aí saiu lá uma manchete enorme e tal. Isso foi mais ou menos 2002, 2003. Então, desde lá de trás, isso já vem acontecendo. Hoje você tem normas ambientais que de forma mais expressa, trazem a responsabilidade também das instituições financeiras. Antes não havia, e havia, sim, esses princípios, esses acordos e tal. Agora, isso falando já em 2020, aqui, nós temos em tramitação esse projeto de lei que trata expressamente de conformidade ambiental, né, que é a compliance ambiental, enfim, e que obriga instituições públicas a terem mecanismos de conformidade ambiental, especialmente as públicas, mas isso certamente vai rebater nas instituições privadas também, as pessoas jurídicas privadas. E da mesma forma, eu entendo aqui, da mesma forma que aconteceu com outros assuntos, por exemplo, gerenciamento de resíduos sólidos, até mesmo o controle de algumas emissões. Por exemplo, em São Paulo já, eu não lembro agora se 2013, acho que 2003, já existia um decreto estadual que em alguns lugares você não eram mais passíveis de instalação de indústria porque a bacia aérea estava saturada de poluição. Da mesma forma que você não podia instalar indústrias na bacia do Piracicaba, porque aquela bacia do Piracicaba, naquele ponto, não conseguia mais receber efluentes, ainda que tratados, e dar conta de manter a água relativamente limpa, digamos, né? Então já existia alguma coisa.
Hoje, por exemplo, na parte de gerenciamento de resíduos sólidos e logística reversa, isso já virou uma condicionante de renovação de licença ambiental. Se você não tiver isso devidamente formatado, implementado na empresa, você não renova a sua licença de operação. A mesma coisa tende a acontecer aqui com conformidade ambiental. Por quê? Se vocês pegarem, por exemplo, aqui no projeto de lei, já tem lá a determinação de que essa conformidade ambiental deverá ser auditada, deverá ser certificada e tudo mais. Então, vai haver uma fiscalização em cima. E do ponto de vista econômico, e aqui eu faço uma provocação ao professor Gustavo, que era essa pergunta que eu queria ter feito naquela live que nós tivemos, o professor Gustavo Zimmermann. Eu quero ouvir o ponto de vista do economista que sabe o que está falando, porque é o seguinte, quer dizer, eu lembro que acho que uns 20 anos atrás, eu já ouvi numa palestra, acho que da consultoria Trevisan, se não me engano, eu falava, dentro da planilha orçamentária, não deixem de considerar a variável ambiental, que é um fator de risco, né? E desde então eu venho ouvindo isso, né? E aí esse assunto vai e volta, até que agora, como o Diogo tinha falado, quer dizer, um grande ator aí do setor econômico, financeiro, que é a BlackRock, que é um dos maiores gestores de fundos de investimento do mundo. E a BlackRock fazia justamente referência ao carvão. Ele já tinha, em 2019, dado os sinais de que estava caminhando para um caminho mais sustentável, digamos, e agora, em 2020, o CEO da BlackRock lançou uma carta e falou, olha, nós não vamos mais investir na BlackRock, vamos parar de investir, por exemplo, em térmicas a carvão. E traz toda uma série de diretrizes no caminho da sustentabilidade relacionado, obviamente, também à questão de mudanças climáticas, né? Então, isso é muito positivo, porque, e aí o professor Gustavo pode me corrigir, duas coisas, que na verdade eu estou aqui palestrando, mas eu quero ouvir também uma resposta. Quer dizer, isso aqui eu estou acreditando que não é uma mera declaração romântica. Quer dizer, isso aqui realmente veio para ficar. Não é uma BlackRock ou bancos, como também alguns outros bancos estão falando isso só para fazer um mero marketing. Eu sou bom, eu sou sustentável e tal. Me parece que não. E me parece que este é o caminho, não só do ponto de vista ambiental, mas é um caminho de sustentabilidade enquanto nós estamos falando aqui de gestão empresarial mesmo. Quer dizer, se as empresas não seguem este caminho, elas em algum momento não vão sobreviver. Sustentabilidade aqui falando, logicamente, não só de boas ações socioambientais, mas sustentabilidade na gestão correta de um uso de recurso hídrico. Quer dizer, por que eu tenho grandes empresas que no passado poluíram horrores e hoje têm circuitos fechados de uso e reuso de água? É só porque elas são boazinhas e ambientalmente corretas? Não, porque isso certamente trouxe uma economia enorme, né? Então, e é muito interessante porque, da mesma forma que o mercado de carbono, a mudança climática, quer dizer, qual que é o que é bacana da mudança climática é que é um tema efetivamente mundial, ele é planetário, né? E da mesma forma, eu acho que a preocupação com o bolso também é. Então, a hora que a gente põe um ator desse como BlackRock, grandes investidores, instituições financeiras falando, ó, economicamente, financeiramente, é importante vocês seguirem caminhos de sustentabilidade, aí eu acho que todo mundo vai ouvir, né? Mas eu deixo essa análise para o especialista. E do ponto de vista jurídico, quer dizer, isso é como eu estava falando, essa questão de conformidade ambiental, ela vai entrar em acordos com compromissos internacionais, já entrou, condiciona algumas transações comerciais e obriga para licenciamento ambiental. Então, vocês imaginem aí também as questões contratuais e outras questões jurídicas que podem ser trabalhadas, né? Mas eu deixo aqui, finalizo aqui o meu recado e provoco aí para a gente refletir, debater um pouco e trocar ideia. Obrigado. Obrigado, Walter. Obrigado, Diogo. Muito obrigado aí pela abrangência da sua explicação, da sua aula, na verdade, né?
E eu queria abrir para perguntas aí, quem quiser se manifestar. Professor Gustavo, foi citado aí, você quer fazer alguma colocação? Olha, boa tarde a todos. O Walter, eu concordo com você. Eu, inclusive, desculpe, inclusive o comportamento das ações das empresas que atendem a uma boa participação ambiental, elas são mais rentáveis do que as ações das empresas que não têm selos ambientais ou não têm prática ambiental correta. A gente vê o que aconteceu com a Vale do Rio Doce, com os 2 desastres aqui no Brasil. Ela chegou a perder quase 30%, um pouco mais de 30% do seu valor na Bolsa. Eu também acho que, na verdade, as empresas elas são acionadas por duas pontas, do meu ponto de vista. Pelos fundos de investimento, os fundos eles têm aplicadores que também estão cada vez mais exigindo comportamentos ambientais responsáveis, como pelos próprios consumidores. Não é? Na Alemanha, já 2 redes de supermercados suspenderam compras de carne brasileira exatamente pela questão da pecuária na Amazônia. Certo ou errado, essas redes de supermercados se disseram pressionadas pelos seus próprios consumidores, então, seus próprios clientes. Então, isso eu também acho que veio para ficar. Tá? Obrigado. Obrigado. Jair. Vamos lá, pessoal, muito bem. Alguém mais tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer para os nossos palestrantes aí? Walter, Diogo? Anne, você deve ter algo a contribuir. Anne, ambientalista do Imaculada Gordiana Advogados. Bom, Ana Lúcia Lopes da Silva, ela fez aqui uma pergunta. Eu queria que ela fizesse diretamente para vocês, então. Por favor, Ana. Cadê? Eu não estava achando onde desligava. Tudo bom, Walter, Diogo? Como é que vocês estão? Obrigada pela exposição, foi muito boa. Eu queria saber, assim, como é que vocês veem, qual que é a principal mudança que o Brasil precisa fazer na sua conduta para voltar a ter um protagonismo ou algum protagonismo no cenário mundial relacionado ao meio ambiente, né? Sim. Bom, é uma lição de casa aí, né? Na verdade, enfim, o que o Brasil teria que voltar a fazer é o que ele sempre fez e o que significa isso? É você ter negociadores, né, do clima, pessoas que são especialistas e que conhecem do tema, e também uma das coisas que seriam principais aí para o Brasil para tentar retomar a sua credibilidade seria a gente voltar a discutir as nossas NDCs. Por quê? Como eu mencionei antes, né, essa primeira leva de NDCs começou em 18 e vai até 23. Então, o que se prevê também nesse próximo período aí, acredito que o ano que vem, quando a pandemia tiver os efeitos melhores, os países vão, além de mostrar a lição de casa que eles estão fazendo, eles vão também tentar mostrar o que eles pretendem para o futuro. Então, o que o Brasil deveria fazer para construir a sua reputação novamente, sim, demonstrar que houve um equívoco nessa política com a Amazônia e tentar trazer uma melhora, e também mostrar que as NDCs, após 2023, vão ser melhor construídas, ou vão ser mais ambiciosas. E isso você só faz
juntando pessoas que são do setor, pessoas que conhecem e que podem trabalhar como fazer uma NDC, porque essas NDCs, elas são complexas, você está falando de matriz energética, de combate ao desmatamento, enfim, uma série de coisas em que não é só falar, então você precisa de um corpo, você precisa resgatar esse corpo de pessoas técnicas para que a gente consiga fazer uma boa lição de casa, né? E aí, já passando logo a bola para o Walter, que eu acabei esquecendo, no final era expectativa pós-Covid, né? A gente não falou do Covid, mas o Covid, o que aconteceu, né? Eu acabei, enfim... o Covid ele trouxe, assim, acho que 3 grandes lições, ou, enfim, realidades para a gente. Primeiro é que a COP foi adiada, então você já tem um atraso jurídico, isso é fato e é fácil de perceber. O segundo é que o mundo vai viver uma recessão grande, né? O próprio Gustavo falou muito bem isso na semana passada. Então, como cada país vai reagir, né, a essa recessão, também vai determinar as questões climáticas. Naturalmente que eu aqui penso que a gente tende a talvez ter um certo retrocesso, como houve ali nos idos aí de final da década passada, mas a depender desse avanço, dessa retomada da economia, isso pode ser menos traumático. Mas o que me chama a atenção e que eu acho importante, que foi uma lição que que o mundo deu para a gente, é que a Covid em essência, uma epidemia ambiental, né, uma zoonose. Então, a devastação de um ecossistema lá na Ásia e o contato com animais silvestres é que fez ter o contato com esse vírus. Então, quando a gente fala de Covid, a gente fala de uma crise ambiental. E quando a gente fala de uma crise ambiental, pela primeira vez na história recente da humanidade, você teve um efeito tão devastador e tão rápido. Então, essa noção de que um problema ambiental pode causar um desastre, pelo menos foi construída pela Covid, né? Ela trouxe essa realidade para a nossa vida. Então, eu acho que são alguns aspectos, é uma resposta também complexa, acho que vai ter um retrocesso, e essa é um ponto para a gente considerar também. Mas então, só voltando aí para não perder o foco, eu acho que o Brasil ele precisa voltar a entender e assumir os seus erros, né? E trabalhar para melhorar esse pós-NDC e mostrar o cumprimento daquilo que ele já se comprometeu, né? Porque eu não estou falando, a NDC, por exemplo, de desmatamento é zerar o desmatamento. Então, eu estou me comprometendo com o mundo a zerar o desmatamento da Amazônia em 10 anos, e hoje você tem um aumento do desmatamento. Então, eu não estou demonstrando que eu estou fazendo minha lição de casa. Então, a gente precisa urgentemente voltar ao rumo e parar de ter essa visão da criança mimada que se você não me der, eu não faço. Não é isso. Vamos olhar para frente, vamos fazer a lição de casa, porque a gente só tem a ganhar com isso. É isso. Walter, alguma colocação aí adicional ao que falou o Diogo? Não, acho que praticamente nada. Eu acho que do ponto de vista prático é exatamente isso que o Diogo falou. E nessa linha de questão prática, eu insisto sempre que não precisamos e não queremos novas leis, pelo amor de Deus. Já temos muitas. Essa situação nunca se resolveu e não vai se resolver por meio de legislação. A gente tem mecanismos e mais mecanismos de comando e controle que não resolvem. A exemplo da lei de crimes ambientais, né, Jair? Então, eu acho que é isso. Aqui é tornar, quer dizer, botar as coisas realmente para funcionar. Hoje eu estava acompanhando uma live sobre saneamento básico. É muito triste, né? Porque acho que uns 40, quase uma hora da live ficaram se discutindo políticas públicas, se era funcionar, se era uma agência, se era um outro órgão, se a Agência Nacional de Águas devia regular tudo. E aí começaram as perguntas, escuta, estamos aqui nessa discussão, um novo marco legal, e enquanto você tem, não sei se é 30% ou 40%, quando muito, do total do país com um sistema de tratamento de esgoto funcionando. E ao mesmo tempo você tem uma legislação que te manda, ainda que você, só para exemplificar, você tem uma legislação que te manda, ainda que você tenha um sistema de tratamento de esgoto funcionando adequadamente, a hora que chega a rede pública, você é obrigado a ligar nessa rede pública. Só que o que muita gente não sabe é que muitas vezes no final da linha dessa rede pública não tem uma estação de tratamento pública funcionando adequadamente.
Ou seja, você está pagando por um serviço que não existe e se amanhã acontecer uma poluição lá na frente, você vai ser chamado a responder solidariamente. Então, a gente fica nessa discussão, né, do marco legal, não sei o quê, e as coisas acontecendo. Não adianta ficar comparando se o desmatamento foi maior ou menor no ano passado, 10 décadas atrás, não sei o quê. O fato é que está havendo e precisa pôr a coisa para funcionar, né? Enfim, só aqui uma mera... Muito bom, Walter. Obrigado aí você, o Diogo. E eu queria agora que a Lúcia, nossa diretora executiva da LexNet, falasse algumas palavras a vocês antes da gente encerrar. Eu vi que o Sérgio queria fazer uma pergunta. Você desistiu, Sérgio? Não? Então faz a pergunta que eu encerro depois. Tá, obrigado, Lúcia. Eu não queria tumultuar. Não, em cima disso que vocês falaram sobre a Amazônia e tudo mais, acabaram de sair notícias de que a Alemanha parou de botar dinheiro no Fundo Amazônico e a Holanda não quer assinar o tratado do Mercosul com a União Europeia. Claro que a pergunta é meio... O que fazer para a gente conseguir... Como conseguir que esses caras não façam tanta besteira para não perder o pouco que a gente já tem? Era nesse sentido, de vocês falarem um pouco sobre essas questões da Holanda e da Alemanha especificamente em relação a esse acordo da União Europeia com o Mercosul e que a questão do meio ambiente é que tem emperrado por conta das nossas políticas. Eu queria um pouquinho da opinião de vocês sobre isso. Fala, Diogo. Bom, vamos lá, vou tentar falar a primeira parte, que é a do Fundo Amazônia. Então, lembra quando eu falei daquela questão das NAMAs, né, lá em 2007, que o Brasil se comprometeu em reduzir o seu desmatamento? Pois bem, a partir do momento que o Brasil ele faz essa lição de casa bem feita, o que ele faz? Ele ganha respeito e credibilidade. E a partir desse respeito e credibilidade, é feito um acordo internacional, Alemanha e Noruega, para que fosse colocado grana para ajudar nessa meta, cumprir essa meta que o Brasil colocou de lição de casa, né? Então, você vê que o mundo se comprometeu a ajudar, né? Princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas. Olha, eu preciso fazer minha lição de casa, tá bom, eu te ajudo, vamos lá, boto grana junto. Só que o Fundo Amazônia, ele tem um ponto, ele tem uma regra de corte que se o seu... E aí só um ponto também, o Brasil criou um sistema fantástico, uma PPCDAN, que é um sistema de combate ao desmatamento, que inclusive deu aquela polêmica no ano passado lá por causa dos satélites, do PRODES, etc. Né? Esse foi a operacionalização desse sistema para conseguir comprovar a redução do desmatamento. Mas o Fundo Amazônia ele tem uma nota de corte, que é se o país não cumprir, não tiver uma meta mínima de desmatamento, ele perde acesso ao fundo. Então, o que aconteceu no ano passado foi isso, a gente extrapolou a meta, que era a mínima, que era, agora não sei, não vou lembrar aqui, era 8 milhões, assim, enfim, depois eu mando para vocês a nota de corte, o Brasil extrapolou essa nota de corte, e aí perdeu acesso ao fundo, né? Foi simples assim. E aí, em relação também ao acordo com o Mercosul, o fato é, assim, questões protecionistas, elas vão estar sempre na agenda geopolítica. Isso é uma realidade, isso não muda. A questão é que, quando a gente fala de negociações internacionais, a gente está falando, claro, de negociações. Então, eu cedo aqui e ganho ali, né? E assim é que funciona. Então, para eu poder ter tido essa opção de sentar na mesa com a Europa e ela abrir o meu agro, a minha condição foi melhorar minha relação com a floresta. Então, são duas coisas. Primeiro, eu me comprometi. Então, não é simplesmente só protecionismo. Eu falei que eu ia fazer e eu não cumpri o que eu falei. Então, isso já é o primeiro ponto que está errado. E o segundo é que não há como você negar, claro, que existe um protecionismo, mas vamos pensar, o pequeno agricultor francês, ele morre de medo do nosso agro. Nosso agro, se chegar na Europa lá, acabou, a gente domina, porque é muito grande, é muito poderoso. E aí pensa o cara lá, com um monte de compliance ambiental tendo que cumprir, e aí chega um produto brasileiro, né, supostamente sem todas essas regras, muito mais barato, o cara vai ficar puto da vida. Então, assim, isso também acaba interferindo numa pressão para os caras barrarem a gente. Então, o que tem que ser feito, e eu acho que essa porrada que o Brasil tomou, de certa forma, refletiu numa política de militarização da Amazônia, lá que está o Mourão e tudo, para tentar dar essa resposta que a gente está controlando o desmatamento,
E aí, na semana, ontem mesmo, ou anteontem, eu estava numa live, o Ministério do Meio Ambiente lançou um novo projeto que chama Floresta Mais. A gente não tem muitas informações, semana que vem deve sair, essas lives são justamente para explicar, mas que é um programa de pagamentos por serviços ambientais e ajuda ao combate, a você manter florestas em pé. Então, essa reação, o Brasil está tentando dar, mas é isso que eu te falo, a partir do momento em que você tem pessoas lá que talvez não tenham tanto o conhecimento técnico, né? Porque eu não estou falando de jurídico, estou falando de ter um biólogo nota 10, um engenheiro monstro, é essa turma que precisa estar lá. Então, a gente não sabe qual que é a efetividade e a potência desses programas, dessas ações. Então, vai ser uma coisa que vai efetivamente ter um resultado e a gente vai conseguir retomar essa credibilidade, ou vai ser uma coisa para inglês ver? Né? Então, a gente não sabe, a gente espera que essa reação do Brasil a essas negativas que a gente recebeu do mundo tenham se tornado positivas no sentido de voltar esse foco. Mas ainda é um esperar para ver, né? Então, sim, teve algum tipo de manifestação, né, a militarização da Amazônia, e esse programa Floresta Mais, mas não sei o quanto que isso vai trazer de resultado a ponto da gente poder voltar a sentar na mesa para conversar com eles e retomar um acordo Mercosul-CDE. E o Fundo Amazônia é isso, né? Precisa diminuir o desmatamento e para poder voltar a ter acesso ao recurso. Também teve outras questões também mais jurídicas, mas que não convém falar, uma questão de board, que o Brasil tirou 2, 3 caras lá da Alemanha e pegou meio mal, então assim, teve umas saias justas dessas, mas no limite precisa ter a nota de corte do desmatamento para pensar em dinheiro de novo. Muito bem. Denise, alguma coisa? Um comentário muito rápido aqui para não avançar demais, mas só uma curiosidade. A Alemanha, coisa de uns 30 anos atrás, ou mais até, tinha uma notícia de que ela, periodicamente, em uma época do ano, ela fechava as estradas porque tinha uma espécie de rã endêmica que só se desenvolvia naquele local, que a rã tinha que atravessar a estrada. Eles bloqueavam as estradas para as rãs atravessarem. E hoje é uma das economias mais fortes do mundo. A Holanda, você tem o banco Rabobank. Uns anos atrás, a gente fez um trabalho bacana para o Rabobank, que era um manual de boas práticas socioambientais. Isso foi em 2005. Foi um dos primeiros bancos que perguntou se o banco poderia ser responsável, solidário em questão ambiental. Nós dissemos que sim, ganhamos trabalho. Olha que beleza. E aí, então, isso vem de longe. Então, a hora que eles vêm num cenário desse, eles realmente bloqueiam. A minha esperança, Sérgio, é que justamente pelo viés econômico, isso realmente chegue a alguma solução, realmente provoque a turma, né? E aí, acho que para dar jeito, é lógico, você tem que ter bons gestores, o que isso está bastante carente nos diversos níveis, não só federal, diga-se. Você tem que ter uma questão, e para você, além de ter bons gestores, você tem que ter uma continuidade da gestão ambiental, né? De melhoria, assim como outras tantas questões. E para você ter continuidade, você tem que transformar isso numa política pública. Para transformar em política pública, aqui entra um pouco o nosso papel também como operadores do direito, para desmistificar a questão ambiental. A questão ambiental, a gente está lidando com ela no dia a dia, são recursos naturais, tem o viés econômico e vamos assimilar isso. Da mesma forma que você assimila valores básicos para a qualidade de vida, como moradia, segurança, saúde e assim por diante. Tem um papel nosso para desmistificar isso um pouco, não é só do Ministério Público, dos advogados também. E eu acho que tem uma questão também enfim, eu acho que é isso, eu acho que é tornar realmente, simplificar a questão ambiental, sem tirar o valor, mas torná-lo um hábito, né? E ver se a hora que doer no bolso, o governo toma uma providência para minimizar os problemas, né? Obrigado, gente. Foi sensacional. Obrigado. Obrigada, Walter. Obrigada, Diogo. Eu achei que foi muito interessante essa visão geral que vocês nos deram, algumas idas e vindas, o papel que o Brasil tomou. Eu entendi, mais ou menos, eu não entendi bem o que está faltando para a gente
conseguir voltar a ter algum respeito. Quer dizer, tem coisas que são óbvias, mas eu estou pensando na prática mesmo. Agora, o que eu achei muito interessante, Walter, é essa coisa de você falar, não vamos tratar de uma forma presunçosa, com sofisticação desnecessária a questão ambiental. Vamos realizar, vamos agir e vamos trabalhar com objetividade, com profissionalismo, fazendo uma gestão e não fazendo um carnaval ou discurso ideológico. São coisas do dia a dia que são muito importantes, que têm que ser levadas com coerência e sem nariz em pé, sabe? Eu achei isso muito interessante e parabéns por essa visão. Do meu ponto de vista, ela é muito importante, porque ela viabiliza ações sem discurseira pernóstica. Obrigada, viu? Obrigada, Diogo. Fiquei um pouquinho mais entendida do assunto. Muito bom. Obrigado, Lúcia. Queria agradecer aí profundamente ao Diogo Paiva, ao Walter Senise. Todo mundo aqui ficou um pouquinho mais entendido sobre esse assunto, com certeza. O tema é urgente, o tema é importante. O meio ambiente não é assunto só de ecologistas, de ambientalistas, né? É assunto também de advogados, como vocês, competentes, e de empresários, né? Porque vocês bem colocaram, o professor Gustavo também colocou, da perda de competitividade das indústrias brasileiras por conta da política de meio ambiente equivocada, sob qualquer ponto de vista que se olhe, né? E aqui não estou fazendo nenhuma propaganda política de lado ou de outro, né? Estou constatando uma situação, né? Então, parabéns aí pelo tema, muito obrigado pelo seu tempo, né? Gostamos bastante. Eu queria também agradecer os nossos amigos todos aqui pela presença, nossos sócios, nossos convidados, em especial minha filha, que está aqui assistindo a gente, a Beatriz. Ela se interessa bastante pelo meio ambiente, então eu convidei ela para ser uma das nossas convidadas aqui. Queria registrar também que essa live foi gravada, tá? Ela vai ser editada e rapidamente vai ser colocada no nosso canal do YouTube, LexNet Lives, e o link eu já coloquei aqui no nosso chat, tá bom? O próximo encontro nosso vai ser na próxima quarta-feira, se Deus quiser, com um tema que vai interessar, obviamente, todo mundo, muito interessante e muito atual. Tá bom, meus amigos? Grande abraço a todos. Muito obrigado. Bom. Muito obrigado.